era Deus querer nos relacionar connosco. E Deus cria todas as coisas, Deus forma o homem, Deus forma a mulher. E com esse intuito de haver um relacionamento e de haver uma proximidade entre o homem e entre Deus. E diz isso na Bíblia, em Gênesis 3, diz isso na Bíblia. Vamos ler. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Este texto diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim na viração do dia, significa o quê? Significa que Deus visitava, tinha prazer em visitar a criação, tinha prazer em visitar quem Ele tinha criado. Para quê? Para ter um relacionamento. Para ter um relacionamento com o homem. Irmãos, Deus deseja, sempre desejou, sempre está no coração de Deus ter um relacionamento connosco, de falar connosco, de nos relacionar connosco, termos essa relação com Ele, termos essa intimidade com Ele, termos essa entrega a Ele, sermos homens e mulheres que nos lembramos dEle no nosso dia-a-dia, que nos lembramos daquilo que Ele nos faz, de conversarmos com Ele, de termos essa relação. Deus sempre quis isso. Esse era o plano de Deus. Relacionamento. Plano de Deus, relacionamento com o homem. Relacionamento com a criação. Amém? E é claro que esse plano inicial de Deus não correu como seria o esperado, porque havia alguém que queria ser como Deus ou se igualar a Deus, e entrou o pecado no mundo e houve a queda do homem, como vocês sabem, e houve o afastamento entre o homem e Deus. Começou a haver o afastamento entre o homem e Deus começou a pensar: e agora? Como é que eu vou fazer? E agora? Como é que vai haver relacionamento? Eu agora preciso que o meu povo, que está afastado de mim, precise de voltar a ter relacionamento com o homem. E há aqui 3 ou 4 personagens que eu tirei e quero falar convosco esta manhã, e que... Porque há muitos mais e a Bíblia relata muitos mais. Eu apenas tirei 3 ou 4 e falar apenas algumas coisas deles, de cada um deles, algumas características que eles tinham. Homens que foram ministros, profetas, adoradores, levitas, mas que Deus escolheu e que Deus tirou e que escolheu e que disse: é necessário que estes homens sobressaiam, porque eu quero instruí-los e quero-os levar para que o meu povo não esteja só. E o primeiro deles, e o primeiro homem, foi Abraão, que eu escolhi, e que tirei, e que acho que ele tem aqui uma característica que nós devemos tirar para nós, que nós devemos tirar para as nossas vidas.
Vamos lá ler em Gênesis 12, do 1 ao 3. Diz assim Deus: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? O Senhor fala com Abraão e diz: sai. Instrui Abraão e diz assim: sai. Sai de onde tu estás. Sai da tua casa. Sai dos teus rebanhos. Pega na tua esposa e sai. Irmãos, Deus não disse a Abraão, Deus não disse: olha, eu vou-te levar para aquele lugar. Deus não deu um sítio específico para ele ir. Disse: olha, sai, somente sai desse lugar e começa a andar. E eu vou-te capacitando, e eu vou-te instruindo, e eu vou sendo contigo. E saiu Abraão, e saiu Sara, e saiu o seu sobrinho Ló. Saíram. E eles possuíam muitas terras, muito gado, saíram. Prepararam toda aquela viagem, tudo aquilo que era necessário e saíram. E eu começo a pensar, nós às vezes, para sairmos de casa, para irmos fazer algo que alguém nos pede, é um castigo. Nós, às vezes, para sairmos da nossa zona, do nosso conforto, daquilo que é a nossa vida, daquilo que são as nossas escolhas, as nossas prioridades para a nossa vida, é um castigo. É aquilo que está delineado para mim, é aquilo que está marcado para mim, é aquilo que eu acho que devo fazer, é aquilo que é a minha vida, é aquilo que é o meu cotidiano, é aquilo que são as minhas coisas. E não sai, fico. E Abraão foi obediente. Obediência, irmãos. Nós precisamos ser obedientes a Deus, à palavra de Deus. Já alguma vez sentiste a presença de Deus? Já alguma vez sentiste Deus a falar contigo? E aos que estão lá em casa, também via online, vocês já sentiram a presença de Deus? Vocês sabem o que é sentir a presença de Deus? Vocês já sabem o que é quando Deus fala convosco? Quando Deus vos instrui? Quando Deus está-vos a dizer alguma coisa? Nós sabemos. Quem tem intimidade com Deus, quem tem relacionamento com Deus, quem busca a Deus, sabe quando Deus está a falar connosco, sabe quando Deus nos instrui, sabe quando Deus fala, quando Deus nos capacita, quando Deus nos instrui. Nós sabemos. Não respondas para mim, responde para ti. Quantas vezes foste obediente a Deus? Responde para ti. Quantas vezes não foste obediente a Deus? Quantas vezes não disseste aquilo que Deus te mandou fazer e tu não foste obediente? Porque é difícil, porque nós fazemos os nossos ouvidos surdos, que não ouvimos, porque é difícil, porque não nos agrada, porque custa, porque saímos da nossa zona de conforto. Obediência. E Abraão foi obediente.
Abraão chegou à família, chegou ao pé da esposa e disse: vamos preparar as nossas coisas e vamos sair. O quê? E o nosso gado, e as nossas coisas, e a nossa vida? Isto é a nossa vida. O Senhor nos mandou sair, vamos ser obedientes, vamos sair. É ou não, irmãos? Mas o Senhor nos perdoa, claro. Nós não somos obedientes e o Senhor nos perdoa, claro. Claro que o Senhor nos perdoa. Claro que o Senhor nos dá outra oportunidade. Glória a Deus. Então foi a obediência de Abraão. Grava isso no teu coração, obediência. Para quando Deus nos mandar fazer coisas pequeninas, que se calhar não vão ser tão grandes como esta, não sei, mas quando nos mandar fazer coisas pequeninas, que nós pensemos: espera aí, que Abraão mudou toda a vida dele, toda a estrutura dele, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele fazia, toda a estrutura da vida dele, ele mudou, porque Deus o tinha mandado sair. Que nós possamos pensar: eu preciso ser mais obediente. Quando falo com Deus, quando oro, quando Ele me pede coisas, Deus tem prazer em nos pedir coisas. Deus tem prazer em ter relacionamento connosco. Deus tem prazer em falar connosco. Deus é o nosso melhor amigo, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Senhor. E nós precisamos e queremos, e esse é o desejo de Deus, relacionamento, perto, chegado, de Deus connosco. Se obediente. Diz assim para ti esta manhã: eu quero ser obediente a Deus. Eu quero ser obediente a Deus. Amém. O segundo homem que eu quero falar esta manhã é de Moisés. Moisés também foi escolhido por Deus. Moisés também foi um homem escolhido por Deus. Vamos ler em Êxodo 3, do 7 ao 12, diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que os tires do meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Servireis a Deus neste monte. Amém. Moisés. Deus escolheu Moisés. Aliás, Moisés foi como separado desde a nascença.
foi separado, a mãe o colocou no rio, vocês conhecem a história. E a filha do faraó o encontra nas margens do rio, chama alguém para cuidar dele, por sua aventura era a própria mãe, e a mãe cuida dele. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para a vida dele. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito para cada uma das nossas vidas. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem uma direção e tem um propósito para cada um de nós. Sejamos nós onde nós estivermos, Deus tem um propósito para nós e para a nossa vida. E como nós lemos, Deus escolheu Moisés para tirar o povo dele, o povo de Israel que estava cativo no Egito, trazê-lo e levá-lo para a terra da promessa, para a terra onde manava leite e mel, onde havia abundância de todas as coisas, e essa foi a promessa de Deus, e que instrui e capacita e diz: Moisés, tu vais ser o libertador, tu vais libertar o meu povo do Egito, vais trazê-lo e vais levá-lo para a terra prometida. Moisés foi o libertador, ainda que ele perguntasse eu, mas quem sou eu? Não é? Um homem comum, um homem que sim, que tinha sido escolhido, separado, mas que era um homem comum. Como Deus chegasse ao pé de nós e dissesse: olha, eu te escolhi para tu agora ires e resgatares aquele meu povo que está lá e levá-los. Já viram que compromisso? Que compromisso é que era? Irmãos, compromisso. E Moisés fez, e Moisés foi o líder do povo. Moisés foi o líder daquele povo. E o povo ficou alegre em certas alturas, e o povo ficou triste noutras. E o povo falava bem, e o povo falava mal. E o povo se alegrava com Deus, e o povo dizia que Deus estava longe dele. E Moisés era o líder. E eles caminharam por 40 anos no deserto. E andaram às voltas. Pela obediência e pela desobediência. Pela obediência e pela desobediência. Irmãos, e quando tu és obediente e desobediente, tu muitas das vezes andas às voltas. Quando tu és obediente e desobediente, às vezes andas às voltas. E o povo também andou às voltas. O povo dele também andou às voltas. Mas Moisés fez muitas coisas. Foi o líder deles. Irmãos, e nós precisamos de um líder. Nós precisamos de um líder nas nossas vidas. Nós precisamos de uma pessoa, de um líder, de um homem de Deus que lidera as nossas vidas. Que nos ensine, que nos capacite. Sabemos que temos Deus. Mas nós também precisamos de um líder. E Moisés fez muitas coisas. Abriu o mar. Que a sua vara tocou na rocha. Veio água para todos se saciarem, veio maná dos céus, veio comida, veio tantas coisas. Tantas coisas. Porque Deus, nas alturas mais difíceis, Moisés clamava e Deus socorria ao povo dele. E Deus era com eles, e Deus estava com eles. E, irmãos, eu estava a ler, e estava a meditar e a pensar, mas porquê é que Moisés não chegou à terra prometida? Porquê é que ele não colocou os pés na terra prometida?
E comecei a fazer a relação entre aquele tempo, aquilo que Deus tinha preparado para ele, aquilo que ele o tinha instruído a fazer, a trazer o povo com ele. Vamos, vamos, vamos. Vamos caminhando, vamos andando. Tantos anos, tanto tempo, tantas coisas, tantas histórias, tantas lutas, tantas batalhas. E uns dizem que foi de uma coisa, outros de outra. E quando nós temos tendência, e quando nós, eu estava a meditar nisso e a pensar e a refletir, e assim, quando nós fazemos algo para Deus, quando nós trabalhamos na casa dele, quando nós fazemos algo para Deus, quando nós ministramos a palavra, quando nós tiramos tempo que estarmos em família para irmos estar com alguém que precisa, quando nós fazemos algo, sacrificamos algo de nós, algo da nossa vida, algo da nossa vida pessoal, algo daquilo que é o nosso cotidiano, e nós sacrificamos isso em prol daquilo que é a obra de Deus, em prol daquilo que são as coisas de Deus, daquilo que Deus nos mandou fazer. E quando nós fazemos isso 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 vezes, muitas vezes, tu e eu começamos a achar que já somos os maiores. Tu e eu começamos a achar que já podemos fazer todas as coisas. Tu e eu dizemos que eu agora já sou um grande homem, sou uma grande mulher, porque eu já fiz muitas coisas para a obra de Deus. Já fiz tantas coisas para Deus. Já fiz um trabalho tão grande para Deus. Já ajudei os mais necessitados, já ajudei aqueles que queriam se separar, já ajudei aqueles jovens, já os tirei do mundo, sei lá do quê, já fiz tantas coisas, já os encaminhei, já os trouxe para o meu grupo de vida, já fiz tantas coisas e julgamos ser os maiores. Já fizemos muito trabalho, já fizemos tantas coisas. E Moisés, eu acho que lhe aconteceu a mesma coisa. Depois daqueles anos todos, ele achou assim: pá, espera aí que eu agora já sou maior, espera aí que eu agora já sou grande, espera aí que eu agora já sou um grande homem de Deus. E depois Deus teve que lhe dizer: espera aí, calma, porque quem manda ainda sou eu. Glória a Deus. Calma, porque quem manda ainda sou eu. Fui eu que te instruí, fui eu que te direcionei, fui eu que te levei, fui eu que te socorri, fui eu que estive contigo, fui eu que te pedi, fui eu que fiz todas as coisas. Mas ele estava a sair do propósito, ele estava a sair daquilo que o Deus o tinha mandado fazer, ele estava a começar a ser arrogante, ele estava a começar a, não, já fiz todas estas coisas para Deus e agora tenho uma palavra a dizer. Vocês sabem o que é? Todos reconhecem isso, ou alguns reconhecem isso? Espera aí que eu tenho uma palavra a dizer. Espera aí, porque isto não é... Já fiz tanta coisa, tanto trabalho. Deus é que é o nosso Pai, Deus é que é o nosso Senhor, Deus é que é o nosso líder. Ele é que nos guia, Ele é que nos capacita, Ele é que nos instrui, Ele é que é connosco. E quando Ele deixar de ser nas nossas vidas, porque Ele quer, deixa. E quando Ele nos quiser voltar a usar, volta. Mas Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. E é essa mentalidade que nós cristãos precisamos ter. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós não somos mais do que ninguém. Nem nada há mais do que ninguém, porque tu fazes mais ou fazes menos, ou socorres mais ou socorres menos, ou contribuis mais ou contribuis menos.
Nós somos todos neste barco, somos todos iguais para Deus. Nesta caminhada, nesta jornada, nesta vida, nós somos todos iguais para Deus. Não há aqui ninguém melhor nem maior do que ninguém. Para Deus somos todos iguais. Deus apenas escolheu alguns, capacitou alguns. Neste tempo em que houve a queda do homem e houve a separação, e este foi o plano de Deus, imediato para esta altura, para esta jornada, para este tempo, de usar e capacitar homens a resgatar o povo, a trazer o povo, a encaminhar o povo, a instruir o povo. Amém, irmãos? E a terceira pessoa que eu escolhi para falar é Davi. Irmãos, e todos nós nos parecemos com Davi. E todos nós que conhecemos Deus, que temos Deus, que aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador, nós olhamos para Davi e queremos que ele seja o nosso amigo também. E olhamos para ele e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, obediente, humilde, sincero. E todos nós temos isso. Todos nós queremos isso, todos nós ansiamos isso. E todos nós gostamos de Davi. E Deus não olha para a aparência, não olha para algumas coisas, não olha para aquele que é aparentemente mais capacitado. Deus olha para o coração, e Deus olhou para o coração de Davi. Deus olhou para o coração de Davi. Ainda Davi guardava o gado. E vieram os leões e o urso, e ele lutou com eles com toda a garra, miúdo, franzino. Mas ele cria em Deus, cria nas promessas de Deus, cria naquilo que Deus tinha para ele e para a vida dele. E ele lutava com todas as forças, com todas as garras, porque sabia que se ele tivesse posicionado em Deus, nada nem ninguém o podia deter. E em Samuel 17 vocês veem a história de Davi e de Golias. É com os olhos naturais. Esse filisteu, Golias, grande, gigante, homem de guerra, de frente de batalha. E tu olhavas e dizias, e aparentemente dizias, e aquele pequenino, franzino, pequeno, sem experiência nenhuma. E o exército de Israel, o exército do povo, uau, mas está ali o gigante, o que é que nós vamos fazer? Nós já perdemos, a batalha já está feita, não há nada a fazer. E se levanta o pequenino, Davi, e diz: eu vou lá, eu vou lutar contra esse filisteu e vou ganhar. E foi, está lá o relato, e ganhou, e venceu. Davi venceu o gigante, porque Deus estava com ele, porque o Deus o tinha capacitado, porque o Deus o tinha instruído, porque Deus lhe tinha dito aquilo que ele deveria fazer. Irmãos, há coisas que nós olhamos e dizemos: pá, isto é demais para mim, pá, isto é gigante, pá, isto é demais para mim, isto é demais para a minha vida, pá, não, nem vou sequer tentar, porque vou sair derrotado. E nós devemos olhar para Davi, devemos pensar naquilo que Davi fez e dizer: não, eu quero ter ousadia, eu quero ter coragem, eu quero ser forte, eu quero ser corajoso, eu quero ser valente. Porque nós começamos a pensar logo: epá, não, e se isto correr mal, como é que vai ser? Pá, se isto correr mal, não é?
Com Davi correu bem, e se isto correr mal? Isto é a nossa mente, isto é nós a pensar, isto é nós a raciocinarmos, a pensarmos mais na frente. Mas Deus não quer que tu penses mais na frente. Deus quer que tu penses no exato momento, na altura certa. Não, pai, eu vou conseguir. Não, eu vou chegar lá, eu vou fazer. Eu vou ganhar esta batalha. Eu vou ganhar esta guerra. E essas guerras que tu ganhas, quando pensas que estás derrotado, mas te propões a enfrentar essas guerras e essas lutas e essas batalhas na tua vida, quando sais vitorioso delas, é melhor, dás glória a Deus, dizes: Senhor, tu foste comigo, tu estiveste comigo, tu és o meu Pai, tu és o meu Senhor. Eu contigo posso todas as coisas. Então quando tu estiveres nessas lutas, nesses tempos, nessas batalhas mais difíceis, lembra-te, Davi também era o mais pequeno, Davi aparentemente também era o menor, Davi estava num estado mais baixo e se propôs a confiar em Deus, nas promessas de Deus e a vencer. E venceu. Irmãos, nós precisamos ser como Davi. Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Esta jornada, este caminho, este tempo nosso com Deus, neste tempo, nesta terra, é grande. Vamos ter altos, vamos ter baixos. Vamos ter alturas melhores, alturas piores. Mas precisamos nessas alturas piores, nessas batalhas, nessas lutas, nessas situações que se atravessam no nosso caminho, olhar para elas e dizer: não, eu quero ir, eu quero lutar, eu quero vencer. E eu vou lutar e eu vou vencer. Em nome de Jesus. É isso que nós temos que nos predispor a fazer. E a ser. Não a fazer, e a ser. Porque, irmãos, isto que Davi fazia não era, estava na mente dele e ele fazia. Era aquilo que ele era. Aquilo que ele era, aquilo que era o seu interior, aquilo que eram as suas raízes, aquilo que estava enraizado nele, aquilo que estava alicerçado na vida dele e que ele era e tinha consciência. Tinha a consciência que podia. E nós também podemos, irmãos. E nós também podemos. Davi era obediente, era humilde e era sincero. São estas qualidades que nós precisamos ter também. E acreditar nas promessas. Nas promessas que Deus tem para a tua vida, para a minha vida. Se tu és homem e mulher de Deus, Deus com certeza já falou ao vosso coração. Deus já vos disse, já falou convosco. E nós precisamos nos apropriar delas. Já profetizaram na minha vida? Já profetizaram há muitos anos na minha vida? Já. Irmãos, se ainda aconteceu, ainda não. Irmão, mas eu continuo confiado nas promessas de Deus. Porque tenho a certeza que naquela altura aquilo que foi profetizado veio do alto, veio do céu. Quando nós temos relacionamentos de intimidade com Deus, nós sabemos que vem do céu. Nós sabemos quando Deus está a falar connosco. Isso já foi profetizado na minha vida, já. Se ainda aconteceu. Não, ainda não aconteceu, mas eu estou confiado que vai acontecer. Irmãos, e na tua vida também. Exatamente igual, exatamente da mesma forma. Se Deus já falou contigo, se Deus já te disse, se enviou um profeta, se já falou contigo através de alguém, de alguma pessoa, alguma música, alguma coisa, mas se Deus falou claramente ao teu coração, se Deus falou claramente contigo e ainda não aconteceu e já passou tantos anos, pá, mas isto foi-me profetizado, Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, mas ainda não aconteceu. Se calhar era o homem a falar, se calhar foi as minhas emoções, os meus sentimentos, algo que falava mais alto.
as dúvidas, aquelas coisas que com o passar do tempo vão se instalando na nossa mente. E depois às vezes da nossa mente caem ao nosso coração. E nós caímos em desânimo. Nós depois começamos a dizer, afinal, se calhar não era bem assim. Afinal, se calhar aquilo que foi profetizado na minha vida, ou alguém que falou na minha vida, se calhar não é bem assim. Se calhar vou desistir deste sonho. Vou desistir desta promessa, daquilo que foi falado. Se calhar vou deixar de lado. Nós temos que olhar para Davi e dizer, ele nunca, nem por um segundo, disse assim, não vou desistir, não vou deixar, vou cumprir na íntegra as promessas que Deus tem para mim, que Deus tem para a minha vida. Vou ser sincero, vou ter humildade, vou ser aquilo que sou, mas acreditando sempre que Deus é comigo, que Deus tem o melhor para mim. E vejam depois a vida dele por aí fora. Leiam, pois, e estudem a vida dele. Ainda ele pecando, ainda ele sendo adúltero. Mas Deus, o Senhor Jesus, nos perdoa, nos dá uma nova oportunidade. Glória a Deus. Homens escolhidos por Deus também falham. Se tu és escolhido por Deus, também falhas. Mas, atenção. Davi, neste caso, arrependeu-se, foi para junto do pai. E tantos outros, em que depois viram a sua vida, calma, que eu saí do propósito, saí daquilo que o Senhor tinha preparado para mim, para a minha vida, calma. Vou para os pés do Pai, vou me ajoelhar, vou pedir perdão, quero começar de novo, quero fazer de novo. Deus é sempre o Deus das segundas e terceiras oportunidades para a nossa vida. Deus tem sempre o melhor para a nossa vida. Nós não somos perfeitos, nós não somos pessoas perfeitas, nós vamos falhar, nós vamos cometer erros. Vamos. Mas o que interessa é saber que Deus tem o melhor para nós, das promessas de Deus para a nossa vida, em que nos caímos, mas que nos vamos voltar a levantar, que nos vamos voltar a erguer, que vamos voltar a estar no alto, como Deus quer que nós estejamos. Amém? E a quarta pessoa que eu tinha que falar neste homem, neste apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Este homem perseguia a igreja e o apóstolo Paulo deixou de perseguir a igreja e dar uma volta de 180 graus e ele começar a ser perseguido, porque a vida dele transformou-se, a vida dele deu uma volta. E vamos ler em Atos 9, em Atos 9, 3, do 3 ao 6, diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Irmãos, Paulo seguia para perseguir a igreja e o Deus o capacitou, o escolheu. Jesus o parou e o confrontou, mas de uma forma tão, como é que é dizer isto? De uma forma tão
tão vulcânica, uma forma tão... Vulcânica não, porque é assim, dá a ideia que é mau, mas foi de uma forma tão excelente, tão... Só como Jesus pode fazer. Só como Jesus pode fazer. Tocou a vida dele e disse, não, o caminho que tu estás a fazer, a obra que tu estás a fazer não é essa. Eu tenho uma obra melhor para ti. Tenho algo melhor para ti. Como se as escamas dos olhos deles caíssem e ele abrisse os olhos e visse novamente, e foi o que aconteceu lá depois, lá na rua direita, onde ele o instruiu a ir e a estar, e que ele abre os olhos e o resplendor, algo, tudo novo, tudo, agora, espera aí, mudei o sentido da minha vida, mudei aquilo que eu estava destinado a fazer, eu tenho algo muito maior para fazer, e ele percebeu, de que tinha uma obra muito melhor, muito maior para fazer, de que era a propagação do Evangelho, que era a expansão e a propagação do Evangelho. Que ele, aliás, quase todo o Novo Testamento é dele. E a abrir igrejas e a propagação do Evangelho, a expansão do Evangelho. Irmãos, este homem era perseguidor da igreja, ele perseguia a igreja. E ele teve uma volta de 180 graus. Uma viragem de 180 graus. Para fazer aquilo que era a obra dele. Irmãos, e o que ele sofreu? E o que ele passou? E acham que ele não pensou, eu quando era o cavaleiro, eu quando era o chefe, quando estava do outro lado, eu não tinha tantos problemas, eu não tinha tantas aflições, eu não tinha tantas coisas para resolver. Com as lutas, as prisões, os naufrágios, fome, nudez, escassez, tudo sei lá o que é mais. Mas Jesus tocou a vida dele. Jesus tocou a vida dele. E há aqui dois textos. Há dois textos que eu escolhi e que demonstra, faz aqui uma demonstração excepcional. A primeira delas está em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. Vocês vejam a ligação, a intimidade e o relacionamento. E o relacionamento que Paulo tinha com o Senhor. Ainda que o nosso homem, o nosso exterior se corrompa, o interior, esse se renova. Irmãos, e o nosso interior também se renova todos os dias. A nossa vida também pode ser renovada todos os dias. Porque, 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Irmãos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Glória a Deus! Paulo era fantástico. Paulo era fantástico. Em que ele começou a ver não aquilo que ele era, não aquilo que ele sentia, não aquilo que era sobre ele, sobre a vida dele terrena, mas aquilo que era nos céus, aquilo que era eterno. Glória a Deus.
Irmãos, este é um exercício de fé. Exercício de fé de Paulo. Não olhando para aquilo que se via, mas para aquilo que era eterno, para aquilo que não se via. Olhando para a glória, olhando para aquilo que era, aquilo que estava por vir. E ele olhava. E esse era o exercício de fé de Paulo. Por isso é que ele combatia e teve bagagem para combater tudo aquilo que ele combateu, por tudo aquilo que ele passou. E 2 Coríntios 6, do 4 ao 10, diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E nós por coisas tão pequeninas, falamos mal uns dos outros, dizemos mal uns dos outros, por coisas tão pequeninas, fazemos coisas. Porque nós vivemos com a nossa mente na terra e Paulo vivia com a mente no céu. A mente dele, o propósito dele estava ligado no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, e tu tens que olhar para o céu. Tu e eu temos que olhar mais para o céu. Tu e eu temos que viver mais o céu. Irmãos, nós temos que viver mais o céu e menos a terra. Nós temos que ser mais espirituais e menos carnais. Nós precisamos aprender com Paulo. Senhor, eu quero viver o céu. Eu quero viver a eternidade. Eu quero viver aquilo que tu tens preparado para mim. Eu quero viver as coisas boas que tu tens preparado para mim. Aquilo que é aqui na terra é momentâneo. Aquilo que é aqui na terra é passageiro. Irmãos do louvor, por favor. Irmãos, tu tens que pensar e que viver mais o céu e menos a terra. Tu e eu, nós. Já viram, irmãos, esta pandemia? Ontem uma pessoa me dizia: epá, éramos felizes e não sabíamos. Estávamos contentes e alegres e não sabíamos. E agora andamos todos afastados uns dos outros e temos que usar máscara. Isso trouxe desânimo. Isso trouxe divórcios. As pessoas passavam mais tempo em casa. Isso trouxe confusão, isso trouxe brigas entre pais e filhos, isso trouxe... Porque nós vivemos na terra, povoamos a terra, vivemos a terra, somos da terra e queremos viver aquilo que é da terra. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade e dizer: eu quero viver é o céu. Eu quero buscar primeiro o céu. Eu quero buscar as coisas que primeiro são de cima. Eu quero buscar as coisas que primeiro são do alto. E depois quero trazê-las para a terra. Nós precisamos viver o céu na terra
Tu e eu precisamos viver o céu na terra. Irmãos, antes de nós cantarmos e de louvarmos e de adorarmos, eu trouxe aqui alguns homens. Eu comecei por dizer que o relacionamento, que Deus tinha um plano, e esse plano era ter um relacionamento connosco. Relacionamento connosco. Deus e o homem, Deus e o homem, Deus e o homem. E esse relacionamento foi quebrado com a queda de o homem. E Deus instruiu homens e mulheres, muitos outros há, eu escolhi aqui apenas alguns. Homens e mulheres a conduzir o povo, a instruir, a capacitar o povo dele, o povo escolhido dele. E nós vimos aqui alguns e tirámos aqui apontamentos de uns que precisamos para a nossa vida. Mas eu quero-te dizer que no templo antigo, no Antigo Testamento, no templo antigo havia o átrio, a parte da rua, onde o povo estava, onde eu e tu podíamos estar. E havia um lugar santo e um santíssimo lugar, que chamava o Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Mas o povo não podia lá entrar. O povo não podia lá entrar porque o povo era pecador. Assim como tu e eu somos pecadores, que somos falhos. Apenas uma vez no ano, o chefe, o sumo sacerdote, vestia as suas vestes, se equipava e ia fazer a expiação dos pecados do povo, uma vez por ano, no Santo dos Santos, no lugar da presença de Deus, no lugar que representava a presença de Deus. E isso ele fazia uma vez por ano. Quero-te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor Jesus, quando foi à cruz, quando chegou à cruz, porque a obra de Jesus nesta terra era levar todo o pecado do mundo, todo o pecado da humanidade, era levá-lo. E quando ele chega à cruz, depois de sofrer aquilo que ele sofreu, vejam a história, vejam o filme. Que ele diz assim lá no madeiro: está consumado. Quando Jesus disse está consumado, imediatamente o véu do templo foi rasgado. Irmãos, sabes o que é que isso significa? Significa que já não havia ano em ano. Significa que tu tinhas acesso livre a Deus, acesso livre ao Pai. Porque o Senhor Jesus te perdoou. A ti e a mim, a todos nós, a toda a humanidade, todo o pecado do mundo. Coisa fantástica. Coisa fantástica. Coisa fantástica, irmãos. O véu se rasgou quando Jesus disse está consumado, que significa está feito, Senhor, está feito, Pai, está concluído, está terminado, a obra que tu me chamaste a fazer está concluída, está terminada, e tu tens livre acesso ao Pai. Fica de pé, irmão, vamos louvar e adorar a Deus, vamos agradecer a Deus, vamos ser gratos.